Olá, gente, tudo bem? E aí, colega professor, colega professora, educadores em geral. Cumprindo minha promessa, gente, a gente começa agora nossos tutoriais a respeito de ferramentas que podem nos ajudar aí nas nossas atividades. Existe uma série, então a gente vai fazer muito tutorial aqui. A cada semana um tutorial, para que dê tempo de você testar, utilizar, tirar as dúvidas, tá? Todo esse material vai ficar disponível nesse canal aqui do YouTube e aí vocês podem fazer os comentários que quiserem que eu vou respondendo com o passar do tempo, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos ao Tutoria Episódio 1. A ideia hoje é a gente falar sobre uma nova funcionalidade. Tem poucos dias que essa funcionalidade apareceu no ChatGPT, que é a funcionalidade de estudar e aprender. Ela tem uma característica diferente de comunicar com o usuário. A ideia dela não é dar a resposta logo de imediato, mas ajudar a pessoa a entender e a chegar até aquela resposta. Tá? Então, essa é que é a ideia dessa nova funcionalidade. Então, gente, eu vou abrir aqui duas janelas do ChatGPT. A janela do lado esquerdo está sem a funcionalidade acionada, estudar e aprender. E na janela do lado direito, eu vou acionar aqui, ó, vou ligar essa funcionalidade. Então, a partir de agora, ela vai trabalhar com ela em funcionamento. Tudo bem? E eu vou fazer perguntas exatamente iguais para os dois casos, tá? Nesse caso aqui, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Qual certamente vai ser uma das maiores utilizações para essa ferramenta? Pelo menos por parte dos alunos. Resolução de questões. Então eu escolhi duas questões aqui, uma de matemática e outra de história. A de matemática talvez eu possa fazer alguma coisa, de história com certeza não, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Vai ser exatamente a mesma questão para os dois casos. Questões simples, mas, bom, a de matemática eu sei que é simples. A de história eu não sei. Então, vou copiar aqui nos dois casos. E vamos ver primeiro como é que se comporta o ChatGPT com essa funcionalidade desligada. Vamos ver qual a resposta que ele nos dá. Então a pergunta é: em uma gincana de férias, 75 crianças se inscreveram para participar das atividades de recreação. De modo a organizarem os jogos e atividades, eles verificaram a faixa etária dos inscritos e constataram que 2/5 das crianças têm mais de 12 anos. Quantos participantes têm menos que 12 anos? Tá? Vamos lá, vamos ver como é que ele resolve isso. Se o vídeo demorar um pouquinho, eu corto. Gente, ele já me deu logo a resposta. Ele até diz qual foi o cálculo que ele fez, mas ele já dá-me direto a resposta, tá? Tudo bem, responde a pergunta que foi feita. Mas vamos lá para o outro caso. Agora eu estou com a versão do ChatGPT com a funcionalidade ativada. Vamos lá. Exatamente a mesma pergunta. Gente, ó o que ele faz aqui. Veja a diferença. Primeiro que ele não me deu a resposta ainda. Né? Ele começa a montar este raciocínio, como ele falou, né? Passo a passo. Ele fala: ó, o total de crianças inscritas é 75. Ele está registrando as informações importantes da questão, não é assim? O enunciado diz que 2/5 delas têm mais de 12 anos. Então, o que, é que ele faz? O que, é que eu preciso fazer primeiro? Calcular quanto vale isso. É a pergunta que ele faz, né? Ó, minha pergunta para você é: quanto é 2/5 de 75? Aí ele pede para a gente tentar calcular esse valor primeiro. Depois a gente vê se descobre quantos têm menos de 12 anos. Bom, gente, como é que eu vou calcular esse valor, né? Então, 2/5 de 75 vai dar 30, né? E aí eu deveria ter feito diferente, né? Mas eu poderia ter perguntado, mas eu não sei como é que calcula 2/5 de 75. Pronto, olha o que ele fez aqui. Agora, como o total era de 75 inscritos, para descobrir quantos têm menos de 12 anos, basta fazer a operação. Então, ele começa, né, a criar esse raciocínio. Mas eu posso perguntar, mas meu cálculo dos 2/5 foi correto? Eu não tenho certeza. Por exemplo, digamos que eu fiquei com essa dúvida, né? Eu calculei 2/5, mas não estava muito certo. Aí olha o que ele faz, gente, ó. Ele começa a revisar, começa a explicar para me dar certeza de que o que eu fiz estava correto. Então, sim, seu cálculo estava correto. Ou seja,
é alguém, é como se fosse, né, desculpa, né? É como se fosse alguém do meu lado me ajudando a montar o meu conhecimento, a estruturar o meu conhecimento para chegar até a resposta. Vamos fazer outra pergunta. Essa foi de matemática, foi bem simples, né? Mas vamos fazer outra pergunta. Vamos lá. Vou criar aqui um novo chat nas duas abas. Para não esquecer, né? Vou acionar de novo aqui o modo estudar e aprender. E vamos para uma questão de história. Aí já não é minha praia, mas vamos lá para ela. A mesma questão nas duas versões. Vamos lá. Primeira versão, ele já colocou correta. A alternativa correta é essa. Ele até explica depois, mas ele já me dá de cara a alternativa correta. Vamos ver como é que a outra versão se comporta. Exatamente a mesma pergunta, tá, nos dois casos. Então, olha o que ele faz, gente. Ó, a gente vai raciocinar juntos. Ele começa a elencar essas informações. Aí os professores de história me ajudem para saber se está correto. Né? Ele vai criando um raciocínio. Tá? Ó, na verdade, ele foi analisando alternativa a alternativa. Tá? Ele foi indicando, passo a passo, o porquê que cada um estava errada. É uma possibilidade. Né? Partir por que geralmente é assim que a gente responde as questões, né? Eu vou olhando uma por uma e vou eliminando a que está errada, ou se eu já souber, já marco diretamente ela. Não é isso? Vamos fazer algo diferente agora, né? Vamos pensar agora no professor, não vou pensar muito no aluno não. Então vou criar um novo chat aqui. De novo vou acionar aqui a função estudar e aprender. Só que agora a pergunta que eu vou fazer vai ser essa, ó. Vou colocar aqui para vocês. Estou com dificuldade para criar um plano de aula para alunos do 5º ano do ensino médio a respeito do tema inteligência artificial. Quero que me ajude com isso. Vamos ver como é que eles se comportam? Primeiro caso, sem a funcionalidade ativada, ele já me dá o plano de aula pronto. Objetivos, conteúdos, acredito até que esteja correto, né, o caminhamento que ele está fazendo aqui, mas ele já me dá o plano de aula pronto. Então eu não precisei nem pensar a respeito. Vamos ver a outra versão, como é que ela se comporta. Ó, antes de montarmos esse plano de aula, quero entender melhor seu objetivo. Ou seja, gente, ele está levando a gente a pensar. Ele não me deu nada pronto, ele está criando novamente, está gerando esse conhecimento, né? Está puxando essas informações para chegar, assim, em algum momento ele vai montar esse plano de aula. Então, o que ele está me perguntando aqui? Ó. No 5º ano, os alunos têm em média 10 anos. Então, precisamos de uma abordagem leve, lúdica e próxima da realidade deles. Vou te ajudar a estruturar o plano, mas preciso confirmar contigo. Você quer que o foco seja mais explicativo, o que é IA, como funciona, exemplos do dia a dia, ou mais prático, atividades, jogos, dinâmicas que mostram como a IA aparece no cotidiano deles? Então, eu vou dizer que eu quero algo mais explicativo. Pronto, gente, ó. E olha o que ele fornece pra gente. Perfeito, gente. Então vamos construir passo a passo esse plano de aula juntos. Eu só vou te guiando e fazendo perguntas curtas e você me responde. Assim o plano vai ficando com a sua cara, tá vendo? Eu não tenho a resposta pronta. Repito, ele até vai em algum momento, ele vai me trazer esse plano de aula. Mas ele aqui está montando esse passo a passo junto comigo. E aí ele fala aqui, né? Só mais um passo aqui para ele não né, demorar tanto. A primeira coisa que precisamos definir é o objetivo principal da aula. No 5º ano, geralmente trabalhamos com um objetivo claro e simples do tipo entender o que é inteligência artificial e como ela está presente no nosso dia a dia. Eu vou fazer o seguinte, gente, para o vídeo não ficar muito longo nessa parte, eu vou respondendo as perguntas deles aqui, vou dar uma acelerada no vídeo e aí depois eu já trago a resposta final dele, tá bom? Pronto, gente. E aí, eu já tenho agora finalmente o plano de aula montado, com objetivo, conteúdo, metodologia. Vocês vão ver, e eu vou deixar toda essa conversa aqui na descrição do vídeo, para vocês verem como que esse processo aconteceu. Foi uma conversa longa. Vocês viram aí que o vídeo demorou um pouquinho, mesmo acelerado. Foi uma conversa longa. Ele veio me perguntando sempre informações sobre os objetivos, sobre os conteúdos, a metodologia utilizada, a forma de avaliação. Então, foi um caminho relativamente longo, mas
ficou com a minha cara. Não foi simplesmente algo que ele me deu. Eu até poderia pegar a outra versão e sair ajustando, mas aqui já vai chegar com o formato que eu quero. Então, novamente, ele não me deu um retorno já pronto. Ele me fez adquirindo essas informações, eu fui contribuindo com a minha participação, e aí, né, todo o plano de aula ficou realmente com a minha cara, tá? Então é isso, gente. Eu acho que essa é uma ferramenta que vai nos ajudar bastante. Particularmente, eu acho que é esse o caminho do uso da inteligência artificial em nossas atividades pedagógicas, não simplesmente dando respostas para esse tipo de tarefa, mas me ajudando o aluno e me ajudando também a entender o conhecimento necessário e montar todo esse conteúdo, resolver essas questões, né, de acordo com o meu próprio conhecimento e, claro, melhorando cada vez mais ele. Então, essa aqui é a proposta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem a ferramenta. Como eu falei, vai ter um tutorial a cada semana, então utilize essa semana para testar isso, para verificar com os alunos como é que eles podem também fazer uso. Isso tem nas versões gratuitas do ChatGPT. Isso tem na versão, numa outra ferramenta chamada Gemini, que é do Google, mas com outro nome, que é chamado de aprendizado contínuo, mas é basicamente a mesma ideia, você só vai ter que selecionar essa outra informação, mas acredito que a grande maioria utiliza aí o ChatGPT. O que importa é que você tenha as ferramentas estão se atualizando nesse sentido e chegando cada vez mais próximo de nos ajudar com as nossas atividades em sala de aula. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, né, de compartilhar, se inscrevam no canal para quem não se inscreveu ainda e vamos em frente. E é isso, gente. Meu nome é Gênison Fonseca e minha missão é transformar a tecnologia em autonomia para quem educa. Até mais!